Joga por mim, seleção brasileira feminina. Gente, goleada, né? Hoje foi um dia bacana da nossa seleção brasileira, mas nós estamos aqui recebendo duas mulheres que estão aí fazendo acontecer também, fora das quatro linhas, né? Mas elas fazem bonito. É o nosso Brasil de Fato, BDF em campo. Nós vamos falar hoje da seleção brasileira, vamos parabenizar 4-0, né, gente? É assim que a gente quer ver a seleção brasileira. Olha, nós estamos aqui com a Lilian. Eu chamo a Lilian, não é Lilian Daniela, não. É sempre Lilian Daniela, Lilian? É? Então, eu que sabia, eu que falava errado, então, gente. A Lilian Daniela é nossa querida mulher do esporte, né? Nos comentários do Brasil de Fato. E ela está nesse projeto agora do BDF em campo. Lilian, muito bem-vinda. É um prazer te receber aqui no Roda de Conversa. Esse programa que é feito com muito carinho pelo Sindiúti. Para as educadoras, enfim, para todas as trabalhadoras e trabalhadores de Minas Gerais. Bem-vinda. Bom dia, Vera. Bom dia para os ouvintes. Agradecer a oportunidade da gente estar aqui conversando nesse programa que já faz parte do nosso cotidiano, né? Sim. E com essa parceria importante com o Sindiúti, que é um sindicato também tão representativo. E a gente é militante social, né? A gente é feminista e a gente acompanha, gosta de futebol. E a gente entrou nesse processo aí da Copa pensando, é uma Copa das Mulheres, então a gente precisa de mulheres falando de futebol para mulheres, mas também para toda a sociedade, né? Então a gente está com essa iniciativa de nós mulheres podermos acompanhar a Copa e produzir conteúdo, e comentar, e incentivar. Então esse é um pouquinho o objetivo da nossa roda de conversa hoje. Esse é o objetivo que a gente está construindo aí, essa cobertura que a gente está chamando com o BDF em Campo, que é uma página exclusiva que a gente criou aí para conversar sobre futebol feminino. Que legal, gente. Eu amo futebol. Comecei minha vida jornalística no futebol esportivo, tá? Mas o assunto aqui hoje é com vocês, é o BDF em Campo. Nós estamos recebendo também a Janaína Gonçalves, é jornalista, né? Faz a cobertura da Copa Feminina no Brasil de Fato Minas. É isso mesmo, Janaína? É isso, Vera, bom dia a todos os ouvintes, é isso. Aqui a gente fala bom dia, boa tarde, boa noite, tá? Bom dia, boa tarde, boa noite, e nós estamos junto com a Lilian nesse projeto maravilhoso do Brasil de Fato e estendido ao Brasil de Fato em Campo, justamente pelo que a Lilian falou, dar esse espaço, essa notoriedade ao futebol feminino, que não é por ser feminino que será menos importante, pelo contrário, e tendo esse espaço aqui com vocês também, diretamente para os educadores, né, que acompanham especificamente o programa, e falar da importância de termos este campeonato tão significativo para o futebol no Brasil, mas obviamente para o mundo todo. Que maravilha, Janaína. Assim a gente começa, é claro que nós vamos daqui a pouquinho falar, né, gente? 4-0 das meninas do Brasil, né, para cima das meninas do Panamá. Brasil 4-0 em Adelaide, na Austrália. Nós vamos conversar sobre isso, mas a gente quer falar aqui hoje de educação, de esporte feminino, dos desafios das meninas, né? Na seleção brasileira de futebol. Não é só isso não, gente. Do desafio das meninas jogarem futebol nas escolas, né? Enfim, ainda tem aí aquele preconceito de que futebol é coisa de homem, as mulheres não podem bater uma bolinha, que nada. Nós vamos dizer que as mulheres podem sim estar onde elas quiserem, podem jogar bola e jogam bonito, né? Lilian, fala um pouquinho de você para quem está nos ouvindo, saber um pouquinho mais da Lilian. Quem é essa moça bacana e bonita que está aqui conosco? Eu sou socióloga, né, de formação, e hoje eu sou militante no MTD, que é o Movimento de Trabalhadoras e Trabalhadores por Direitos. A gente tem um trabalho aqui em Belo Horizonte, a gente também tem um trabalho em Montes Claros. E aí a gente vem desse lugar, né? Desse lugar de organizar as mulheres para a conquista de direitos, né? Por isso que a gente é um movimento por direitos. E nesse processo dos direitos, de compreender também as desigualdades das mulheres, a gente também reflete um pouquinho sobre o esporte, sobre todos os lugares que nós mulheres precisamos e devemos ocupar na sociedade, né? Sobre todo esse processo de desigualdade aí que a gente tem que lutar contra.
Então, eu venho aí da militância social, né? Construindo aí no dia a dia a luta por um mundo mais justo, né? Mais igual, Sim. avançando nesse processo aí. E você, Janaína, de onde você vem? Quem é você? Então, Vera, somos colegas de profissão, jornalista também. Trabalho aí nessa área de comunicação, hoje na PUC Minas. Mas sempre com esse desejo de estar dentro do futebol, né? Também já trabalhei como repórter esportiva há alguns anos. E também, não só por gostar, mas compreender esse protagonismo feminino, que é a nossa linha de frente enquanto mulheres que não só gostam, mas também fazem parte desse esporte, né? E claro, aos finais de semana, sábado, domingo e segunda, é a peladeira de jogo, assim, né? Não jogo profissionalmente, mas sábado, Gosta de domingo e bater a segunda. bolinha. Exatamente. É craque, Vera, é craque. Ela tem cara, ela tem jeitinho, gente. A Janaína tá aqui. O rádio é assim, ele é aquele negócio. A gente pega pelo ouvido, então você está nos ouvindo, não está nos vendo, mas só pela fala dela, eu acho que você já sentiu firmeza, né? Me fala aí, Janaína, qual que é a sua posição em campo? Zagueira, meio de campo quando necessário. Olha só, zagueiro, meio de campo. É aquele que arma o jogo, né? Vai armando desde lá de trás. Sim, aí, tá vendo? Desde lá de trás, ou seja, não é só no meio de campo, que o jogo acontece antes, né? Ele é pensado, estruturado antes. Então, essa profissional, Janaína, ela tem que características? Só pra gente dizer, pra quem está nos ouvindo, né? Uma zagueira meio campista, ela precisa ter que tipo de habilidade, na sua opinião? Ela sempre já age naquela defensiva, né? Porque você já tem em mente que o seu oponente ali vai chegar na sua área e você precisa defender a todo custo para que não dê errado, né? Não dê ruim aí pra gente. E é um posicionamento estratégico, porque se você tá ali atrás e você erra, você já dá o espaço garantido para o seu oponente já começar ali o placar contra seu time, né? Então, não é aquele que define, como outras que ficam já lá na frente, mas a gente tem um papel fundamental ali para manter, pelo menos, para a gente não tomar muito gol, pelo menos, né? Pois é, tá vendo? Olha só, gente, daqui a pouquinho nós vamos ter aqui uma fala da nossa querida Denise Romano, coordenadora geral do Sindiúti. Ela é apaixonada com o futebol. Acompanha, sabe muito, viu? Sabe muito, a Denise. E ela vai fazer um comentário aqui pra gente também. Hoje nós tivemos um jogaço, né? Brasil, a seleção brasileira feminina batendo aí o Panamá 4-0. Você viu o jogo, Lilian? Claro, e eu espero que boa parte das pessoas que estejam aqui escutando com a gente também tenham visto. Valeu a pena demais acordar cedinho para ver esse espetáculo que foi o Brasil em campo hoje. Realmente superou. Eu, individualmente, acho que superou muito as minhas expectativas para o jogo de início. Foi um jogo fenomenal. É claro, não tem jeito, né? Nós tivemos aí Ari Borges, né? Com 2 golaços, né? É isso, já? 3, né? Três golaços. 3 golaços. Eu vi só uma parte mais cedo na entrevista, mas foram 3. Dos 4, ela fez 3. Então, ela pode pedir música no BDF em campo, não pode? Pode. Tá podendo, né? Deve, né, Janaína? Ô, Janaína, vamos ouvir o que a Denise Romano vai nos dizer sobre o jogo? E aí, na sequência, também queria um comentário de vocês, porque a gente sabe que não é fácil, né, para as meninas jogarem. A gente vê, assim, futebol tão desprestigiado, né? E a seleção brasileira precisava ter mais apoio, né, gente? Mais visibilidade, mais apoio, sobretudo dos homens, né, gente? Porque no futebol eles acham que é só para eles, né? Mas não é não, né? E as mulheres também nos apoiar e apoiar quem está em campo, né? Agora a Marta só entrou no finalzinho, né? Marta, nossa grande estrela do futebol mundial. A Marta, todo mundo fala que ela não fizeram a justiça devida a ela, né? Nossa maior atleta aí, maior artilheira de todas as Copas. Eu queria que vocês comentassem, não só a Marta em si, mas a Marta como o exemplo, a Marta como aquela luz que nos guia. Vai ser sempre ela, eu imagino, porque não é fácil, né, gente? Quem chega primeiro prepara o campo pra gente. Quem chega primeiro tem um papel que a gente não pode esquecer jamais. Lília, comenta pra gente sobre esse jogo, antes da gente passar adiante.
Então, o Brasil, ele veio superar aí as nossas expectativas, né? Eu acho que existia aí, de boa parte nossa, né? Eu acho que vale a pena também a gente comentar que existe um esforço muito grande também aí da CBF nesse processo de incentivar mesmo esse incentivo à seleção brasileira feminina, né? A gente teve, inclusive, vários serviços, né? Várias empresas, setor público, priorizando aí pra gente ter esse processo de acompanhar o jogo hoje, liberando os trabalhadores, incentivando os trabalhadores a assistirem os jogos. Então, eu acho que essa estreia do Brasil, ela veio coroar um pouco toda essa preparação que o Brasil vem fazendo aí ao longo dos 4 anos, com a Pia no comando, né? É bom a gente sempre dizer que ter uma técnica mulher faz muita diferença para a seleção, embora sejam poucos os times na Copa que tenham isso. E eu acho que hoje o que a gente viu em campo foi esse processo do Brasil jogando junto, jogando em conjunto, né? Inclusive, às vezes, ali naquele terceiro gol, por exemplo, quando o gol podia ter sido, né, ali da atacante, ela faz um passe para também privilegiar a outra. Eu acho que a Pia foi muito feliz em conseguir fazer as 5 substituições que ela podia para testar ali todo mundo, que ela também podia, para jogar junto. E a Marta, eu acho que ela cumpre esse papel, além de nos inspirar cotidianamente, né? A Marta, gente, ela é a maior atleta do futebol entre homens e mulheres. Ela não é só a maior artilheira das Copas. Ela entre não homens é a maior e mulheres. Artilheira só do futebol feminino. Ela é a maior atleta entre homens e mulheres, né? Tem 17 gols em Copas. Nem o Ronaldo, fenômeno, tem essa marca. Então, realmente, a Marta, ela é uma inspiração. E eu acho que nesse time do Brasil, ela cumpre esse papel de inspiração, de maturidade, de jogar junto com o time, né? Tem esse papel central, ela não tá na melhor forma física, por isso que ela entrou só no final. Mas ela é um esteio, né? Fundamental. Só dela estar ali, eu acho que ela já passa segurança para os demais. E aí eu não sei o que a Jana pensa, mas me parece que cumpre esse papel. E foi muito bom, deu um alento no coraçãozinho da gente ela ter entrado no final, né? Sim. Também. E eu queria destacar muito 2 jogadoras. A Debinha, que foi sensacional no jogo de hoje, muito embora não tenha feito gol, ela foi fundamental pro time. E eu sou até suspeita de falar da Debinha, porque eu realmente gosto muito dela. E a Tamires, que é meio parecida com a função, né, aqui da Jana, sabe? Que é sair arrasou da defesa e correr ali pra armar as jogadas. Time, então, né? eu acho que foi uma vitória do conjunto, um time de conjunto. E eu queria destacar também 2 coisas bem rapidinho, que foram bem bonitas pra mim. A emoção das meninas cantando o hino nacional, né? Gente, arrepiar. Mais da metade do nosso time, acho que 11 jogadoras, se não me engano, são novatas. É a primeira Copa delas. Então, eu acho que foi muito emocionante também ver esse processo. A gente chora do lado de cá também, né? E destacar também a emoção das jogadoras do Panamá, que foi muito bonita. É a primeira vez que o Panamá tá na Copa, né? Então, acho que enfrentou muitas dificuldades para chegar, e também com muita emoção ali. E um reconhecimento também, assim, de que tá jogando com uma grande seleção, fez o que pôde, né? Fez um jogo ali. Eu acho que hoje é um bom dia pra gente estar aqui tendo esse papo, lindo, porque né? o Brasil, assim, foi realmente um jogo memorável. O segundo e o terceiro gol, inclusive, foram fantásticos, lindos, maravilhosos. E eu acho que valorizar também a capacidade da Ari Borges em já sair do jogo como artilheira da Copa, né? Vamos dizer isso, né? Nós já temos a artilheira da Copa até então, que é a Ari Borges. Que show. Janaína, tá com você a bola. Então, concordo com a Lilian. Inclusive, concordo que, para mim, a Tamires, ela teve um papel fundamental. Sim, claro que a Ari Borges finalizou e nos presenteou aí com 3 gols. Mas a gente repara também que a gente está falando do Panamá, né? É o país que está entrando na Copa pela primeira vez. É o país que, não estou desmerecendo também, né? A gente também tem que saber que há um merecimento por chegar até ali. Você já imaginava que teria à frente um ataque do Brasil que seria difícil. Por mais que o Brasil tenha escolhido deixar 2 atacantes, já é interessante o Panamá pensar em deixar uma defensiva forte com 5. Coisa que geralmente a última vez que a gente vê um posicionamento desse foi até mesmo o Cruzeiro do Pesolano, pensava isso ano passado. Sim. Então, quando você olha que há uma montagem ali do time, colocando tanta gente na defensiva, já imaginando que você tem uma pedreira na frente, né, que é o Brasil. E a gente está falando do Panamá, que é um país que chega agora, aliás, na Copa. Temos à frente ainda 2 seleções que
Não vai ser fácil, né? A França, que já é historicamente um país que nos dá uma certa dificuldade em campo, a gente precisa estudar e a Pia vai ter esse trabalho de estudar melhor em campo. E não apenas pensando também na Jamaica, porque nós temos aí já para o terceiro jogo do Brasil um time que vai incomodar. Não é porque teve um placar pequeno, ou ficou 0-0, ou ficou 1-0, ou ficou isso, que vai ser fácil, não. Nós temos que ter o pé no chão. Brasil ganhou, foi goleada, foi maravilhoso, foi lindo, mas vamos ter o pé no chão porque nós temos duas grandes equipes à frente nos próximos 2 jogos, né? Que é sábado e da outra quarta-feira, se eu não estiver enganada. Então, é a oportunidade que nós temos, inclusive a técnica do Brasil, de estudar o posicionamento dos outros times para a gente ter, então, digamos assim, um jogo que seja minimamente igualitário ali, ou que o Brasil, claro, consiga ter as suas chances de ter o gol, né? Ou, no máximo, o empate, que a gente agora tem que pensar com o pé um pouco mais no chão. Ótimo. Pois é, e assim, você falou pensar a partir de agora com o pé no chão, só para a gente encerrar esse bloco aqui sobre esse assunto. O que vocês acham daqui para frente que o Brasil vai enfrentar, a seleção brasileira feminina vai enfrentar como maior desafio? O que seria? Eu acho que quem assistiu o jogo da França, né? França e Jamaica, imaginava que a gente teria mais tranquilidade em lidar com a Jamaica, que é o nosso último jogo, né? Sim. É o terceiro jogo da fase de grupos. Então, eu acho que esse jogo contra a França é um jogo bem decisivo, é o mais difícil do grupo, né? Assim, todo mundo que olha minimamente sabe, a França é uma grande seleção, é uma das seleções também mais estruturadas, né? Chega a ser até uma das que brigam ali pelo título. E a gente talvez, antes do primeiro jogo da França contra a Jamaica, estivesse imaginando um último jogo mais tranquilo. Mas eu acho que no futebol e numa Copa do Mundo não existe jogo fácil, né? Não existe jogo fácil. Os primeiros jogos dos grupos até aqui mostraram um pouco isso. Mesmo a seleção dos Estados Unidos, que é a favorita, né? Que é a que tem mais títulos. O primeiro jogo não foi um processo tão simples assim como seria. Então, acho que no futebol não existe jogo fácil, né? Eu acho que o futebol ele é muito esse lugar da imprevisibilidade. Eu acho que é bom a gente entrar em campo com a certeza de que todos os jogos são difíceis e a gente precisa dar o melhor. O que eu acho que essa vitória nos ajuda é entrar com mais confiança, com mais tranquilidade, é entrar numa segunda partida contra a França, que certamente é muito mais decisiva, com uma capacidade de grupo mais treinada e com um nervosismo menor, né? Então, eu acho que essa nossa capacidade de jogar coletivamente é um processo. Mas, assim, eu acho que pelo jogo de hoje, pelos outros jogos que a gente viu, de fato, o Brasil foi uma das seleções que jogou pelo menos mais bonito, né? Eu diria que foi um jogo de um time muito organizado. E foi. E só completando, Lilian, eu acho assim, como você bem falou, né? Hoje foi um jogo aí que deu essa confiança. Embora nos primeiros 20 minutos a gente viu um Brasil, assim, bem nervoso, né? E é comum mesmo, né? Ou seja, já esperávamos isso. Agora, eu tenho, assim, lá na frente... Eu acho que o Brasil vai avançar muito, queremos muito que vá até a final. Mas eu já vislumbro lá na frente, queria muito. Talvez os ouvintes, Vera e Lilian, me achem louca, né? Veio do mundo de Nárnia aí, só pode, mas eu queria ver Brasil e Estados Unidos lá na frente. Eu também quero. A gente sempre quer o desafio, na final, né? De preferência. Vai ser jogaço. Eita. E assim, esse vai ser para poder ficar na história, arrepiar e a gente fazer uns bolões bem bacana, né? Meninos, obrigada aí pela essa prosa toda. Nós temos sempre um intervalo, tá? Para vir aí mais um pouquinho. Daqui a pouquinho, uns 3 minutinhos, nós temos intervalo. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho do Brasil de Fato em Campo, Lélia? Acho que dá tempo e na volta a gente complementa com a Janaína. O que é o Brasil de Fato em Campo? Parece que vocês criaram um movimento, uma página, mulherada. É só mulher que tá nele? É uma mulher muito ocupada, mas com muita disposição, né, Jana? O Brasil de Fato Minas, ele já é reconhecido pela nossa insistência dele ter uma edição de esportes, né? Então, ele tem 2 páginas semanais de esporte, porque é um jornal que fala pro povo, precisa falar de esporte, de futebol, de esportes, enfim. E aí, pra Copa, a gente sentiu um pouquinho essa necessidade. Vamos trazer conteúdo sobre futebol feminino?
Vamos incentivar um pouco nesse sentido? E aí eu fui lá, dei uma cutucadinha na Jana, jornalista, gosta de futebol, comenta esporte. Falei, vamos produzir alguma coisa de mulheres falando da Copa? Então, a gente tem uma página no Instagram, que é o BDF em Campo, que tem esse objetivo de olhar o time em si, mas também de trazer outros conteúdos que mostram os nossos desafios do esporte feminino, né? Do futebol feminino de modo geral. Então, acho que a gente gosta de futebol, a gente gosta de dar pitaco e a gente se juntou um pouco nesse esforço, também bebendo aí de outras fontes, né? De outros sites colaborativos que tem mulheres cobrindo a Copa. Eu acho que isso é muito importante, assim. Dizer que a gente sabe discutir, a gente sabe analisar, a gente gosta de futebol e a gente tem também esse desafio de serem mulheres falando sobre mulheres que jogam, né? Que legal. Quer complementar, Janaína? É só também, como a Lilian disse, esse espaço, né, que é cedido e a gente tem que compreender, ou seja, se fôssemos falar de futebol feminino há 10 anos, nós teríamos a dificuldade de talvez fazer reverberar esse posicionamento do feminino no futebol pelo BF em Campo, que hoje tem as redes sociais para dar voz aí a essas iniciativas e desde já agradeço a Lilian por esse convite. E a gente tem uma página no Instagram, BDF em Campo, todo mundo já segue aí, já compartilha. E a gente também está com o desafio de fazer na edição semanal do Brasil de Fato MG, que é distribuído gratuitamente em vários pontos da cidade. A última página, que é a página que vai falar sobre aí as notícias, né, da Copa Feminina. E a gente tem outras companheiras que têm nos ajudado nisso. Tem a Ju Terenzi, que também, né, tem nos ajudado nesse sentido. Tem uma companheira também, que é a Ana Carolina, que ela faz uma coisa muito importante, que é a declaração da semana, que durante esse período da Copa vai ser só com declarações de mulheres. E temos um monte de boas ideias que a gente vai aí, durante esse mês da Copa, tentar colocar em prática, no sentido de fortalecer essa nossa torcida pela seleção e esse nosso incentivo para o futebol feminino, né? Ah, gente, o Sindiúte batendo palminha para vocês. Muitas palminhas, tá? Sindiúte, a CUT Minas. Nós fazemos sempre esse programa com apoio e do Brasil de Fato. Todas as terças-feiras, às 19 horas, nós estamos na Rádio Web Brasil de Fato com esse programa. E ele tem reprise aos sábados, às 10h40. Você pode acompanhar esse programa na íntegra na Rádio Web Brasil de Fato. Ele está também sempre no site www.sindutmg.org.br, que é o site do Sindiúte. E esse programa ainda é distribuído para várias emissoras Minas Gerais afora. Então ele está em Minas, no Brasil e no mundo. Gente, né? Não é brincadeira não, é sério o negócio, tá? Estamos de volta com o nosso Roda de Conversa. Hoje nós estamos falando sobre educação, esporte feminino. E é claro, né? A nossa seleção brasileira feminina de futebol que está aí arrasando na Copa do Mundo. Nós estamos recebendo aqui a Lilian Daniela, que é do BDF em Campo, colaboradora, e a Janaína Gonçalves, jornalistas do Brasil de Fato, Minas. Meninas, vamos falar um pouco da nossa educação, do tanto que o esporte influencia, né? E pode trazer uma outra vida para as pessoas, né? Pode tirar muitas crianças, adolescentes de mundos assim, como drogas, né? De situações difíceis, né? A gente sabe que o esporte salva vidas, assim como a cultura. Não é isso, Janaína? Sim. É importante a gente colocar essa pauta sempre como um assunto importante que seja discutido. Não só no ambiente educacional, mas no dia a dia, Vera, porque a gente pensa o seguinte, o esporte ele tem essa facilidade de entrar no dia a dia da criança, do adolescente, né, do jovem. Só que também a gente não pode romantizar achando que apenas entrou no esporte e já está tudo, né? Resolvido, ou seja, né? Resolvido. A gente precisa de políticas públicas que sejam voltadas para isso. A gente precisa de apoio da comunidade, a gente precisa de apoio até mesmo ali uma rede de apoio em volta daquela criança, daquele jovem, daquele adolescente, para que de fato tenha essa facilidade, tenha essa participação e que esse processo seja coparticipativo, né? Porque ganhando esse espaço, esse apoio, que vai ser possível lá na frente a gente ver o que vai se desencadear, né? Um profissional de seja qual for o esporte, às vezes o esporte até que nem é tão comum assim naquela localidade, naquele estado, no país, inclusive, mas que a gente vê que há
o espaço para todos aqueles que queiram, de fato, a partir do esporte, por meio do esporte, ter ali uma participação, ter uma mudança de vida. Mas depende não só da pessoa, não. Principalmente dela, claro, por querer. Mas vejo que envolve muito mais aqueles que estão ao redor, né? É uma conversa que mexe muito com a questão social, né, Lilian? Eu acho que, e sobretudo porque a gente está conversando aqui com muitos educadores, né? Sim. Esse programa, ele dialoga muito com os educadores. A gente volta muito numa reflexão da importância social da escola em todos os aspectos, né? Se você tem um processo, por exemplo, de educação física que valoriza a prática esportiva, talvez esse é o primeiro contato de muitas crianças e adolescentes com o esporte, seja ele qual for, e o futebol também, né? Eu acho que é na escola que muitas vezes você tem esse primeiro contato para você despertar ali para o que eu quero ser, o que eu posso ser. Então, tem um papel muito importante esse processo. E às vezes a gente menospreza a educação física, Sim. né? Como se a educação física fosse só um passatempo. Já tentaram tirar várias vezes a educação física das matérias principais. É uma luta isso, é igual ao ensino religioso, não é? E tem um papel muito importante, educativo, inclusive, de você compreender, né, o processo, a história, enfim. Eu acho que também existe uma questão muito fundamental, que é: você não desenvolve atletas em nenhuma modalidade sem investimento. E por isso acho que a gente precisa de uma política pública que desenvolva essa relação da escola com o esporte, do financiamento, do incentivo nesse sentido. As pessoas falam assim, gente, mas como é que os Estados Unidos, que é um país que não tem uma tradição esportiva masculina tão forte quanto a feminina, né? Os Estados Unidos é tetracampeão. De onde que saem essas jogadoras? Ele tem um incentivo e um desenvolvimento esportivo nas escolas que incentivam as meninas, inclusive, a sonharem e a quererem jogar. Esse é um dos diferenciais do processo dos Estados Unidos, que hoje é uma referência no futebol feminino mundial. Por quê? Porque nas escolas é o primeiro contato que você tem, assim como o basquete, assim como outros. Quando a gente olha os Jogos Olímpicos, assim, a gente pensa, meu Deus, o que a China faz? De onde sai esse monte de medalha? De uma prática esportiva das escolas, de um financiamento. A gente teve recentemente agora, no meio de julho mesmo, um pouquinho antes da Copa, o Mundial de Jogos Paralímpicos, né? Das crianças com deficiência. Todos os nossos medalhistas foram contemplados com o Bolsa Atleta. Olha a política só, pública que financia o esporte no Brasil. Então, assim, o futebol, ele é um esporte que a gente costuma vangloriar muito o desempenho individual. E é fato que muita gente faz diferença. A Marta faz muita diferença, a Debinha faz muita diferença. Mas ele é muito mais uma questão de acesso, do desenvolvimento da técnica, né? Para você ter um atleta bem desenvolvido, ele precisa treinar horas durante o dia. Se você não tem um aporte financeiro para isso, nenhuma família vai deixar o adolescente e a criança desenvolver um processo todo se não tiver dinheiro, se não tiver financiamento. Então, a escola é o lugar, gente, de despertar a nossa criatividade, de despertar os nossos anseios e também de despertar grandes craques. Sim. Porque é ali com 12, 13, 14 anos que a gente faz esse desenvolvimento. E pro futebol feminino, ele ainda é mais fundamental, porque o masculino tem aquele desejo do pai, né? De levar o menino pra escolinha, de levar o menino pra peneira, né? As peneiras dos times femininos são sempre assim. E as meninas, se elas não veem outras meninas praticando esporte, elas também não vão se sentir prontas para isso. Se você tem na escola... Então, a gente tem, por exemplo, a importância de ter jogos interestudantis nas escolas, de ter competições esportivas, de ter esse processo. Isso é muito fundamental. E para a escola pública, isso é fundamental. A gente teve uma notícia recentemente, que saiu aí numa escola de Belo Horizonte, inclusive, que ela foi multada porque ela estava fazendo diferenciação da prática de futebol entre meninos e meninas. Olha porque os meninos disputavam o campeonato e para as meninas elas estavam disputando a categoria golzinho. Como se fosse uma questão de... Menor, né? Menor, inferior, enfim. Então, a escola precisou passar por esse processo com a justificativa de que as meninas não se interessam.
O interesse, ele também é incentivado, né? O interesse também é despertado. Então, e por isso que a Copa é tão importante, por isso a gente ter grandes competições é tão importante. E ter política pública que integre escola, esporte, cultura, lazer, né? Então, isso é muito importante. E qualidade de vida, saúde, né? Eu acho que isso é fundamental. Então, os nossos educadores físicos, as escolas, a gente tem que, inclusive, reivindicar muito isso permanentemente para a gente ter potenciais atletas nesse sentido. E o Estado brasileiro precisa fazer isso. Por isso que o presidente Lula, quando faz aquela visita para a seleção, ali, antes da seleção embarcar para a Austrália, né? O Lula e a Janja foram visitar. De uma simbologia muito grande. E aí ele vai dizer assim, nós precisamos ter incentivo. O futebol, gente, não é passatempo. O futebol precisa ser uma política pública. Sim. Hoje, a seleção feminina, ela não representa só as jogadoras que estão lá. Ela representa o Brasil. Sim. E um país que precisa ter visibilidade lá fora, precisa encarar isso como política de Estado e não apenas como um passatempo, né? Um processo nesse sentido. Então, acho que para nós, mulheres, é fundamental que exista incentivo em todas as esferas da sociedade, né? Na escola e na política pública de um modo geral. Janaína, você que está acompanhando há tanto tempo, né? Você acha que tem melhorado essa situação toda que a Lília falou? Ou ainda estamos a passos longe? Eu acho que tem melhorado. Nós não podemos achar que estamos como estávamos há 10, 20 anos, muito menos. Esse processo que a Lilian fala, essa importância, a cada ano que vai passando, a gente vai encontrando um pouco mais esse espaço. Mas hoje a gente não fala só do espaço, a gente fala dessa questão da valorização, né? A questão de encarar esse esporte, encarar não só, eu estou falando de futebol feminino, mas o esporte em si como algo importante para a educação, que tem sido cada vez mais, que precisa ser cada vez mais repensado. Por mais que haja discussão, até mesmo como você falou, Vera, de repente tirar isso, né, das disciplinas principais de uma escola, mas é um assunto que hoje, no Brasil, dificilmente talvez aconteceria, porque nós temos hoje esse olhar bem criterioso com relação ao esporte no Brasil, ao esporte para a pessoa de baixa renda, ao esporte para o estudante, em si, qualquer pessoa. E mais do que isso, a gente encara isso como um avanço, assim, nesse sentido, né? Claro que a gente precisa avançar mais em outros aspectos, em qualidade, melhorias, né, no geral. Mas acredito que a educação hoje, ela já enxerga muito mais nitidamente a importância de se ter o esporte, seja ele qual for, como um passo importante para essa construção na educação. Essa construção que não só se fala de educação, mas também de sociabilizar uma criança, um adolescente, um jovem, de dar a oportunidade, de ter uma equidade, de ter ali uma presença formada, seja brasileiro, enfim, regional, no esporte em si. É o nome que se leva do Brasil. Então, hoje a gente tendo inclusive um governo que valoriza isso, nos ajuda para os próximos daqui 4, 5, 6 anos, que isso seja aumentado, que isso continue sendo valorizado. Né? E vamos torcer para que, de fato, tenhamos governos futuros que também pensem dessa forma. E hoje também o que muito nos ajuda, de certa forma, guardada as devidas proporções, é a questão das redes sociais, onde nós nos encontramos ali virtualmente para levantar voz e bandeira com relação a esse assunto. Sim. Isso é muito importante que tem que ser dito, porque ali também, embora seja um espaço virtual, não deixa de ser real. Então, nós também temos ali uma presença marcante de quem levanta essa voz da importância do futebol na educação. Eu tenho uma perguntinha aqui para vocês da Sandra Gualberta, ela é aqui da comunidade do Serra, tá? Ela está falando sobre preconceito da mulher no esporte. Como é que vocês veem isso? Se tem melhorado, se as mídias sociais, se a comunicação tem dado conta de ir minimizando esse preconceito, porque ela ainda vê isso muito latente. Obrigada, Sandra, pela pergunta. Eu acho que nós temos que pensar o futebol feminino e a desigualdade que a gente tem, falando especificamente do futebol, né? Porque a gente tá em Copa, mas também em outras modalidades. É porque também se separou no mundo o que é modalidade de mulher e o que é modalidade de homem, né? Aí fica parecendo que os homens, por exemplo, não podem fazer ginástica rítmica. Sim, e as mulheres não podem jogar futebol. A mulher pode jogar futebol. Inclusive, esse não é o debate aqui. Sim. O esporte é para todo mundo e todo mundo tem direito. Isso.
Mas no futebol, especificamente, assim como as outras estruturas da sociedade, a desigualdade, ele reflete o que há desigualdade também no decorrer da sociedade. A gente comentava aqui no intervalo que a gente precisa das mulheres assistindo futebol. E por que as mulheres não assistem futebol? Porque isso não é um processo só individual da Lília ou da Janaína. Isso é um processo que precisa ser construído cultural e coletivamente. É uma questão cultural. Cultural. E que está muito dialogado com a estrutura machista, patriarcal, que as nossas sociedades são construídas. Aí as pessoas gostam muito de comparar o futebol feminino do Brasil com o futebol masculino. Não façamos isso, gente. A gente não pode comparar um esporte que ficou proibido 40 anos. As mulheres ficaram 40 anos proibidas de jogar futebol no Brasil. Não é porque a gente não tinha capacidade técnica, não é porque a gente não tinha interesse, não é porque a gente tinha alguma questão, inclusive biológica, como muitas vezes já chegou a sugerir. Essa foi a fala, esse foi o discurso da época. Sim, pura e simplesmente uma questão política. Os primeiros clubes femininos, a gente tem notícia no Brasil, é da década de 30. Nós ficamos até quase o final da década de 80 completamente proibidas. Completamente. Então a gente foi ter um primeiro time organizado lá no final da década de 80 e ainda assim o Brasil disputou todas as Copas do Mundo feminina que temos até hoje. Que a primeira foi em 91, né? Hoje a gente está na 9ª edição. Enquanto nem sei qual é a edição feminina, acho que a primeira edição masculina, acho que a primeira Copa masculina é da década de 30, né? Década de 30. Então, o nosso objetivo não é comparar o futebol masculino com o futebol feminino. Sim. O nosso objetivo é que a gente tenha investimentos, inclusive que nos ajudem nessa cultura de valorização das mulheres que passa pelo futebol, que passa por todas as outras esferas. Então, é um debate cultural. Então, quando a gente cria política pública de incentivar mulher jogando bola e fazer disso uma profissão, acho que é aí que tá a grande questão. Né? Que aí a gente quer salário, aí a gente quer boas condições de treinamento, até pouco tempo. A FIFA aumentou. A gente quer formação, capacitação, tudo que a educação nos traz. A FIFA, inclusive, aumentou a premiação feminina agora, é a maior premiação para as atletas, mas a gente ainda tem uma desigualdade muito grande do que os homens recebem numa Copa e do que as mulheres. Eu acho que diferença de quase 10 vezes. Olha só. Então, é um número ainda muito diferente. Então, nós queremos dizer assim, nós somos profissionais. Jogar futebol também é uma profissão, assim como para os homens. Hoje, na transmissão, uma ex-jogadora do Brasil que estava fazendo um comentário, ela falou assim, olha, no primeiro jogo, na primeira Copa, em 1991, a goleira chegou para jogar sem luva. Ela chegou para disputar a Copa e precisou fazer uma vaquinha para comprar uma luva para poder fazer as defesas. Nós temos várias seleções que fizeram vaquinha para estar na Copa hoje. Olha só. A Jamaica, por exemplo, é uma dessas que fez vaquinha para estar na Copa. A gente está agora com uma questão da seleção da Zâmbia, de jogadoras que foram cobrar da federação que elas deviam receber para isso. Então, tudo isso impacta no resultado. Total, não tenha dúvida. E é um processo estrutural. Então, o futebol, ele não é inferior por incapacidade, porque senão fica parecendo que as mulheres não querem fazer. Sim. É por uma questão de cultura e de investimento e que predomina, né, os reflexos do machismo na sociedade. Ok, nós temos aqui uma perguntinha também, essa vai para a Janaína comentar para a gente. O Leonardo Rezende está perguntando qual a importância e o impacto do crescimento do futebol feminino na sociedade. Ô Leonardo, sua pergunta encaixa aí no que a gente tem falado desde o início do programa, inclusive, né? Mas, para além da questão da representatividade, do protagonismo feminino que a gente fala muito, é necessário entender que a gente está falando de jogos de futebol que a gente analisa, a gente fala e vê a importância, assim como outros campeonatos. Claro que a gente dá uma importância maior, inclusive, por falar que nós temos jogadoras competentes e profissionais, e ali a gente encara profissionais também como o masculino tem, né? Não é questão de comparar, como a Lília fala, mas é importante a gente ver isso para a sociedade, porque a gente enxerga como, olha, você que é mulher, você e gosta de futebol e de repente vê lá na frente que você pode ser uma profissional, e por que não?
né? Às vezes a gente vai, quando eu vou pro futebol de fim de semana, por exemplo, a gente encontra lá com um grupo lá de quase 20 mulheres e que cada uma tem o seu fazer, é casa, é serviço, é trabalho, é a rotina tripla, então a gente vê ali que por mais que nós tenhamos ali as atividades diárias e os nossos corres do dia a dia, ver que nós, enquanto mulheres, alcançamos e ocupamos esse espaço também no esporte, nos dá essa certeza de que nós conseguimos pela nossa competência, por aquilo que somos, como seres humanos, né? Independente, é homem ou mulher, mas são seres humanos capacitados a fazer aquilo que nos é devido. Então, ter a presença do futebol feminino hoje é de grande importância para a sociedade e principalmente para nós mulheres, para entendermos, olha, o nosso lugar é onde a gente quiser, né? O lugar da mulher é onde ela quiser, pode ser no esporte, pode ser em qualquer outro, pode ser num trabalho que para um ou para outro seria para homem, ou que há décadas atrás seria só para homens. Hoje a gente não tem essa distinção. Então, respondendo à pergunta, a importância está justamente em ocupar esse espaço, em ter a certeza de que há essa presença feminina em qualquer esporte, isso é possível, e não há essa diferenciação entre um e outro, mas há o complemento entre o futebol feminino e o masculino. Pois tá respondido aí, Leonardo. E, de fato, assim, teve um comentário aqui do Ronan há pouco, de que nós precisamos, no futebol feminino, ter visibilidade, conquistar essa visibilidade para que possamos também alcançar, né, mais respeito, de repente até mais investimento, crescer. Vocês concordam que, de fato, é preciso isso? E aí a gente aproveita e chama a mulherada, né? Somos a maioria, gente. Nós somos 50 mais 1, não é isso? Ou mais 2, ou mais 3, quem sabe? Se a gente juntar essa força toda e começar a dar visibilidade, né, a essas meninas e a tudo que vão cercando, né, a trajetória delas, a gente chega lá, não é, Lília? E eu acho que por isso que a gente tem que fazer muito esforço para falar de futebol durante a Copa. Porque talvez seja o principal momento que a imprensa, de um modo geral, tenha mais interesse no futebol feminino. E eu acho que para uma menina, às vezes de 10, 12 anos, que sonha em ser jogadora de futebol, quando ela vê a seleção brasileira na Copa, ou quando ela vê aquele monte de mulher disputando, traz para ela um sonho, né? Uma vontade de estar ali e tal. Então, acho que isso é muito importante. É a primeira vez que a gente tem uma Copa feminina com 32 seleções, né? Olha. Então, hoje a gente tem uma Copa com o mesmo número de seleções que a masculina. E isso fez com que 8 seleções sejam novatas na Copa, né? Que é a primeira vez que se classificaram pela primeira vez. Então, a gente tem 8 vagas a mais, né? Isso é muito importante, muito importante. Por exemplo, se a gente olha para o Panamá, mesmo sabendo que ia ter um jogo muito difícil, mesmo que elas encararam, né? Então, isso cria esse processo. E dizer também que o esporte, o futebol, eles precisam ser pensados a partir do investimento como política pública, mas também a partir de uma rentabilidade. Olha a economia criativa que o futebol gera, né? Seja de audiência, seja de comércio, enfim. Então, acho que é um grande desafio pra gente trabalhar essa ideia. O futebol, ele é o nosso patrimônio material, né? Ele é parte da cultura brasileira. Da cultura brasileira, né? E a gente quer avançar nesse despertar para que exista também esse reconhecimento mesmo do futebol feminino como parte integrante desse processo e que traga pra gente também boas alegrias nesse sentido, né? Então, acho que isso é fundamental. E nós vamos ter mais jornalistas esportivos aí, com certeza também, né? Porque eu comecei assim, sabe? Em 85. Eu fui, na minha época, éramos 3 só jornalistas mulheres que faziam, né, a atividade jornalística esportiva em Belo Horizonte. E agora já estamos aí, quantas, né, Janaína? Várias. São várias, né, que já se colocam à frente aí nesse trabalho da comunicação esportiva, que é importante. E também, Vera, lembrar, né, que a gente não precisa esperar uma Copa do Mundo feminina
para a gente ter a voz feminina para torcer pelo Brasil, não. Com A certeza. gente pode começar pela nossa realidade aqui em Minas Gerais, né? Nós temos aí em Minas as cabulosas, nós temos as espartanas do América, nós temos as vingadoras do Atlético. Então, ou seja, é que nós mulheres possamos acompanhar também esse futebol que acontece aqui no nosso estado. Né? Então a gente já parte daqui, da nossa realidade, porque reconhecendo e aplaudindo esse futebol feminino aqui, a gente vai também reconhecendo e considerando o futebol em outras esferas também, nacionalmente falando. E fica também a questão que a Lilian falou, né? Enquanto política pública, mas eu acho que as escolas, elas podem tomar essa iniciativa de, né, da educação física, do incentivo ao esporte feminino. A gente sabe que isso ainda é tabu nas escolas e em muitos colégios, né? Eu mesma, quando fui olhar a escola da Sofia, a Sofia gosta de jogar futebol. A escola dela não tinha. Só tinha balé, dança flamenca, enfim, era o que ela não queria fazer. Aí a gente pensou, discutiu bastante e nós fomos procurar uma escola que tivesse o incentivo do esporte feminino, para que ela também pudesse fazer aquilo que ela queria fazer. Então, acho que vale muito a gente ficar atento a isso. E nós, mulheres, também, né, corremos atrás desse sonho. Porque, né, uma incentivando a outra que vai chegar lá. Tô com o que o Ronan disse, mais visibilidade para as meninas. Tô com o que o Cadu aqui disse, aplaudiu as meninas. Nossa contra-regra tá toda aqui, gente. O pessoal tá assistindo, tá gostando, tá aplaudindo. O Leonardo, que mandou pergunta pra gente, a Sandra também, muito obrigada pela participação. Deixar um grande abraço para Denise Romano, um grande abraço para Marcela Amador, que ajudou a gente a pensar essa pauta, fez contato com vocês, é a diretora de comunicação do Sindiúti e é diretora estadual também do nosso sindicato. Então, assim, a pauta está quentinha e a gente não poderia deixar de abrir espaço no Roda de Conversa para receber vocês. Então, aquela última mensagem suas, porque nós já estamos chegando no finalzinho do nosso programa, é aquele dedinho final, palavrinha que vocês vão deixar para o nosso ouvinte. Gente, obrigada quem nos acompanhou aqui, quem ainda vai nos acompanhar, né, porque o programa fica gravado, essa parceria maravilhosa do Roda de Conversa com o Brasil de Fato. E fica o desafio da gente torcer pelo Brasil. O próximo jogo é sábado, 7 da manhã, vale a pena acordar, né, a gente tá chamando acorda para elas, né, Sim. Vale a pena acordar para ver elas jogarem. E dizer também da importância da gente acompanhar conteúdos da Copa produzido por mulheres. Temos essa iniciativa do BDF em Campo, mas tem várias outras páginas fazendo isso. Vamos escutar o que as mulheres têm a falar sobre futebol, porque a gente tem muito a dizer e aí a gente também incentiva, né, esse processo tão importante. E aí, assim, bom restinho de Copa para nós, que o Brasil chegue na final. A Janja quer com os Estados Unidos, eu quero que o Brasil vença a Copa. E que a gente possa trazer essa primeira estrela pra gente e que façamos aí esse processo cotidiano de apoiar o esporte, o futebol feminino antes, durante e depois da Copa. Maravilha, Jana? Agradeço, Vera, Lilian, Brasil de Fato, BF em Campo, os ouvintes. E a Lilian já deu, né, a palavra final aqui, e que a gente consiga até o final da Copa ter essa certeza de que não se trata apenas do futebol, mas mais do que isso, né? Visibilidade, posicionamento, ocupar espaços e que essa cultura do futebol, do esporte, com a mulher seja sempre valorizado e enriquecido aí por outros esportes, né? E que a gente tenha o Brasil aí como campeão e espero ver vocês em voltam cima aqui. dos Estados Unidos. Certíssimo, vocês e para vão dizer, voltar. né, Vera, que o lugar da mulher é onde ela quiser, inclusive na Copa do Mundo. Exatamente, nós estamos torcendo por isso, pessoal. Chegando ao finalzinho, a Marcela Amador me lembrando aqui bem, no último sábado o Sindiúti comemorou 44 anos, sindicato de luta, e aí a gente aproveita que a CUT Minas, o Brasil de Fato, outros parceiros estão aqui desejando e parabenizando o Sindiúti. Um abraço, gente, parabéns, Sindiúti, até a próxima.